Ei, bom dia, graça e paz. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo esse vídeo, né? Nessa manhã de 12 de outubro de 2025, eu quero meditar com você. Estava aqui pensando, né? Nós acabamos de ver aí a minissérie de Jó, exibida pela Record, e também temos na Bíblia todo o relato bíblico da experiência que Jó passou. E eu estava lembrando daqueles 4 amigos que Jó tinha, que apareceram lá, né? Eram amigos de Jó. 4 tipos de amigos, que talvez você também tenha na sua vida. O primeiro amigo que eu quero mencionar é o Elifaz, o Temita, né? Ou Temanita, como queiram. Era o mais velho desses 4, né? E se achava o mais sábio, mais inteligente, mais experiente. Era um homem também, até onde se sabe, honesto, um homem correto em suas coisas e de muita experiência na vida. Mas lhe faltou um pouco da sua experiência na hora que ele se precipitou a julgar Jó. Ele acreditava que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Aí ele começa a julgar Jó. Representa aquela turma, aqueles amigos que certamente à sua volta, que tem aquele pensamento tradicional. Deus é justo, logo, se você sofre, é porque fez algo errado. Esse amigo, o Elifaz, queria que Jó admitisse pecado. Quantas vezes a gente descobre em nossa volta amigos, são amigos, estão ali com a gente, participam ali e tal, mas na hora que a gente entra numa prova, abrem a boca para dizer: você está em pecado, você deve ter errado, você deve ter pecado, por isso que Deus está cobrando. Né? E é terrível, mas esse tipo de amigo está presente aí na sua vida também. Aquela pessoa que eu sou mais experiente, eu tenho mais experiência de vida, né, tenho mais idade, eu tenho mais história, eu tenho a vida correta, e eu entendo que se você está passando uma dificuldade, uma prova, um momento difícil, é porque Deus está cobrando conserto. Você tem esse tipo de amigo à sua volta, não sem luta. O segundo tipo de amigo, o Bildade, né? Bildade, o Suíta. Esse era muito rígido e acreditava na retribuição imediata. Deus não castiga gente inocente. Jó, se você está sofrendo, é porque merece. Aquele tipo de amigo que quando sabe que você está passando um momento difícil, uma prova, uma situação, a primeira coisa que ele fala é Deus pesando a mão. Deus está pesando a mão. Você está merecendo passar por isso aí. Né? Ele mede o juízo de Deus ao seu pensamento legalista. Né? Firmar também na lei de semeadura. Pecou, colheu. Era o tipo, né? Esse cara era o tipo teólogo de preto, do branco. Sem espaço para mistério, misericórdia ou graça. Mas é. Você tropeçou ali, caiu, Deus cobrou de você. Deus te jogou por terra. Teve seu carro roubado? Deus cobrou de você. Deus jogou, né? Deus permitiu você perder o carro porque você está devendo alguma coisa para ele. Como se Deus, né? Deus é justo, sabemos disso. Agora imagina, será que Deus fosse levar em conta todas as nossas dívidas, cobrar tudo da gente? Então todos nós estaríamos vivendo nossas provas. Tinha o Zofar, o Naamita, ou Naamatita, como queiram. Era o mais duro, mais rígido, aquele mais direto. Era aquele cara que não tinha papas na língua, né? Falava mesmo, tô nem aí, eu falo mesmo, eu falo a verdade e tal, né? Esse aí praticamente mandou Jó se consertar, se arrepender.
afirmando que Deus estava sendo até bonzinho por não puni-lo mais severamente. Gente, que prova que Jó passou. Perde 10 filhos, perde todos os seus bens, perde toda a sua saúde. Quem viu a minissérie aí consegue ter uma noção. O bom dessa minissérie nós vimos aí, é que a gente passa a ter uma visão mais ampla do que realmente Jó passou. Aquelas feridas horríveis, aquela coisa, gente, meu Deus do céu. E o cara ainda fala que Deus estava sendo bonzinho por não permitir coisa pior. Haveria coisa pior para Jó do que perder seus filhos? Haveria coisa pior para Jó do que perder aquela saúde? O que haveria de pior para Jó? Pois é. Né? É aquele tipo de amigo que fala sem pensar. Né? Cheio de dogmas e nenhuma simpatia ou empatia. É aquele cara que vai chegar e vai falar na sua casa, você está sofrendo ali, você está ali. E ele vem e fala as besteiras dele. Deus pesou a mão, Deus cobrou, e Deus castigou, é isso mesmo. Pois é. Mas tem um quarto amigo, mais jovem, bem mais jovem, em relação aos outros três, praticamente um adolescente, mais jovem, um inexperiente, um pequenininho, o menor de todos, o servo dos servos, Eliú, filho de Baraquel. O mais jovem desses quatro. Porém, ele demonstrou ser o mais sensato, o mais ajuizado. Ele esperou os outros terminarem de falarem lá suas teorias, suas teses de julgamento sobre Jó, para falar depois. E trouxe uma visão diferente. Ele não disse que Jó pecou, que Jó cometeu coisa errada, estava escondendo pecado, mas que o sofrimento podia ser uma forma de Deus ensinar, corrigir e aperfeiçoar a vida de Jó. Não apenas punir. Ele representa esse rapaz novo que calou aqueles três ícones da experiência de julgar a vida das pessoas. Ele representa um raciocínio mais equilibrado, quase... as suas palavras foram quase um prenúncio das próprias palavras de Deus, que Deus deu para Jó no final da história de Jó. 4 tipos de amigos. 3 para julgar e 1 para defender. Sabe o que eu quero falar para você nessa manhã de domingo? Você tem amigos em sua volta, e esses amigos talvez não falam com você, mas esses amigos, certamente, em momentos, não todos, não são todos não, tá? Há amigos em sua volta que quando você entra num processo, numa enfermidade, numa prova financeira, numa dificuldade qualquer, até ministerial, espiritual, a boca deles é aberta para julgar. Fulano mereceu, é Deus pesando a mão, é Deus corrigindo ele, Deus está querendo conserto. Mas Deus sempre vai levantar no meio desse povo todo, Deus sempre vai levantar alguém para ter uma voz de equilíbrio sobre a sua vida. E geralmente esse alguém é quem você menos espera. Eliú era um jovenzinho inexperiente na vida. Pois foi ele que Deus, levanta para ser uma voz de defesa sobre a vida de Jó. Deus não vai deixar você só. Ele vai levantar gente para te defender. E fique atento. Esses outros 3 amigos, eles cometeram isso, Deus se irou com eles, mas Deus falou: Jó, olhe para os seus amigos que te julgaram. E Jó orou. E eles foram perdoados. Deus abençoe você nessa semana, tá bom?